Olá, está no ar mais um JR Entrevista. E hoje conversamos com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ministro, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Yuri, a oportunidade, eu agradeço a Rede Record por estar podendo falar sobre as políticas públicas implementadas nesses 2 anos e 7 meses de governo a favor de brasileiros e brasileiros. Quando a gente fala em energia, não falta assunto, né? E iniciativas que afetam diretamente a população brasileira. Uma dessas novas iniciativas é o programa Gás do Povo. Como é que vai funcionar isso? Pois é, um grande programa social com máxima relevância tanto na questão de poder melhorar um pouco mais a renda da população mais carente do Brasil, mas também com grande transversalidade na questão da saúde pública, porque é uma realidade, e quem conhece o Jequitinhonha, o Norte, o Mucuri, o Nordeste brasileiro e parte do Norte do Brasil, sabe que ainda muitas mulheres e crianças são sujeitas a estarem cozinhando no fogão de lenha por falta de gás, inalando aquela fumaça e gerando grandes danos à saúde pública. E outras, inclusive, que emanam no fogareiro, como a gente pôde ver com a dona Márcia, lá no aglomerado da Serra, onde eu fui com o presidente Lula e com a companheira Janja, e pude ver a dona Márcia com os 2 joelhos danificados, com 3 filhos, com uma renda apenas do Bolsa Família, uma mãe solo, e que cozinha no fogareiro, com 3 crianças em casa e sujeitas a queimar. Serão 17 milhões de botijões de gás. É importante que a gente compreenda. Hoje, 5,4 milhões de pessoas recebem o auxílio gás, em torno de R$ 74 para ajudar na compra do botijão de gás. A média brasileira da compra do botijão de gás no Brasil é em torno de R$ 110. Varia de R$ 90 a R$ 150 conforme a região do Brasil. Agora, 17 milhões de famílias receberão o botijão de gás. Então, o Gás do Povo será entregue em mais de 58 mil revendas no Brasil, de forma desburocratizada, porque nós criamos 4 mecanismos para que isso aconteça. Vai ser criado um cartão do próprio Gás do Povo, que a Caixa Econômica Federal já está providenciando. Enquanto o cartão não fica pronto, ela poderá receber através do cartão do Bolsa Família. Também poderá receber no aplicativo no telefone que a Caixa deixará pronto até o dia 31 desse mês. Então, a partir de novembro, nós já estaremos com o programa sendo iniciado. Até março, nós queremos estar com o programa em plena distribuição total desses 17 milhões de botijão de gás. E aqueles que não tiverem no aplicativo também vão poder ir até uma casa lotérica e pegar um vale gás para poder retirar o botijão desses 58 mil postos de revenda. Então, de forma desburocratizada, um grande programa social que alivia a conta e aumenta a renda das pessoas mais pobres no Brasil, as pessoas que mais precisam do poder público, e também preserva a saúde pública, principalmente de crianças e mulheres. Agora, qual é o impacto no orçamento para beneficiar essas famílias? É importante se destacar, é um tema fundamental. Muitos, às vezes, fizeram críticas, mas mais um programa social. Primeiro, é importante que se conheça o Brasil e saiba a realidade e a necessidade das pessoas mais carentes desse país. E é isso que o presidente Lula faz. O presidente Lula governa para todos, mas eu posso te testemunhar como aquele que despacha com ele quase que diariamente sobre as políticas públicas nesse país, e sempre que tem uma decisão a ser tomada, a fim e a cabo, ele leva muito em consideração a sua origem e a realidade do povo brasileiro. E a realidade que nós ainda precisamos socorrer essas pessoas. E esse programa social está completamente dentro do orçamento. O presidente Lula é alguém que nós todos já conhecemos, não governa o Brasil pela primeira vez. Não é nenhum aventureiro. Governa o Brasil com muita responsabilidade pela 3ª vez. E é alguém que tem muita sensibilidade humana, muita responsabilidade com as contas públicas, quer cada vez mais eficientizar a máquina pública para que sobre mais recursos para investimentos e para que a gente faça um círculo virtuoso na economia nacional. E esses recursos estão completamente dentro do orçamento. É claro,
para caber mais esse programa social dentro do orçamento, tivemos que fazer algumas adequações necessárias. E tem um custo total do programa? 5,6 bilhões de reais é o valor do programa. O programa está no orçamento da União e atenderá, e eu tenho absoluta convicção, será um dos maiores programas sociais da história desse país, porque mexe com a alma humana. Eu sou filho de uma salgadeira, que eu me lembro muito bem, fazia coxinha e empada para vender para os bares e restaurantes no entorno de um bairro na zona norte da capital de Minas Gerais, da minha Belo Horizonte. E eu me lembro muito bem da minha mãe falando com os filhos, junta as pratinhas para poder comprar o gás. Então, o gás é uma energia que está no coração da mulher, está no coração dos filhos, e um grande programa social que vai atender e melhorar a vida de muitas brasileiras e brasileiros e muitas famílias no Brasil. Agora, o perfil do beneficiário vai ser o mesmo que hoje vai ter a tarifa social, ou já conta com a tarifa social ampliada, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Conta pra gente também como é que é esse outro programa e como que eles se comunicam. Eu confesso que eu estou muito feliz, porque o Ministério de Minas e Energia normalmente é o ministério mais ligado ao desenvolvimento econômico. Muito burocrático, setor às vezes. Elétrico, setor de petróleo, gás, biocombustível, setor mineral, setores muito robustos da economia nacional. E tinha um grande programa social no Ministério, que é o programa Luz para Todos, que tirou 17 milhões de famílias da escuridão. Um programa social que nós estamos concluindo em 2007, erradicando a pobreza energética no Brasil. Nós estamos fazendo agora, eu tive a alegria de ir na Ilha do Marajó, entregar placas solares com baterias nos rincões mais longínquos do Brasil, os ribeirinhos, os povos indígenas, as pessoas que ainda não tiveram acesso à energia. Então, um grande programa social. E eu tive a alegria de poder conseguir aprovar no governo, sensibilizar a Fazenda, sempre sob a liderança e a decisão final do presidente Lula, de implementar mais 2 programas sociais no Ministério de Minas e Energia. O Luz do Povo, que isentou 50 milhões de pessoas de pagar a conta de energia. Como é que funcionava a tarifa social? Era uma escadinha. Até 20 tinha desconto, até 40 outro desconto, até 60 quilowatts outro, até 80 não. Nós unificamos. Quem hoje consome até 80 quilowatts no Brasil, ou seja, 6 bicos de lâmpadas, uma geladeira, um ferro de passar roupa, um ventilador, uma enceradeira, uma coisa social, não paga mais conta de energia. E quem consome até 120 quilowatts não paga os 12% da CDE, tem desconto na conta de energia. Então, nós conseguimos beneficiar 50 milhões de pessoas. Esse programa foi aprovado no Congresso Nacional, já está valendo. Em muitos municípios do Brasil, há uma taxa que é a taxa de iluminação pública. Então, essa taxa, como ela é uma taxa municipal, onde se cobra essa taxa, vem na conta a iluminação pública, mas não se vem mais a parcela energia. Agora, na maior parte dos municípios do Brasil, no meu estado, por exemplo, que é um estado muito municipalista, 853 municípios de Minas Gerais, a maioria não tem iluminação pública. Então, todas essas famílias já recebem a conta zerada. Então, vão receber a conta ali. Graças ao programa Luz do Povo, a conta de energia foi zerada. Então, Luz do Povo e Gás do Povo, 2 grandes programas sociais liderados pelo presidente Lula, que vão atender a população mais pobre desse país e fazer mais justiça social. Agora, o que não é do povo é o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, né, ministro? A gente teve um impacto em alguns setores aí da economia brasileira, um risco de desemprego, né, até de queda do PIB, dependendo, né, de cada setor que tem uma maior relação comercial com os Estados Unidos. Como é que o senhor está vendo essa situação no setor elétrico? Que impacto é esse? O que pode ser feito para reduzir? Na verdade, o setor elétrico brasileiro é um dos setores com maior... É um exemplo para o mundo, né? Nós temos um país transcontinental, com a dimensão territorial enorme, e agora eu tive com o presidente Lula na ONS semana passada, interligando o último estado da federação ao Sistema Interligado Nacional, sim, que é o estado de Roraima. Em Roraima, deixava de crescer e de se industrializar porque não tinha energia firme. A luz vinha da Venezuela, né? Vinha da Venezuela e vinha das térmicas a óleo.
Então, nós ligamos uma obra de 2,7 bilhões de reais, ligamos Manaus a Boa Vista, levamos 1 gigawatts de energia firme até Manaus, vamos poder, assim, interligar a Venezuela ao Brasil, porque nós temos ali a Venezuela chegando a Roraima e Roraima ao Brasil, uma grande obra, uma grande realização do setor elétrico nacional. O tarifaço do presidente Trump, todos sabem, criou um grande problema na relação multilateral no Brasil. O presidente Lula é um líder, e eu pude acompanhá-lo em várias viagens internacionais, que tem diálogo com o mundo, que prega o multilateralismo, que reconhece que a globalização é um fato da economia internacional e que não se há outro caminho para se resolver problemas transversais ou problemas comuns que não seja através do diálogo. E o presidente Trump veio na contramão disso, veio numa política de fechar a economia americana e numa relação internacional muito atritada, não com o Brasil, mas com o mundo. Mas agora o presidente Lula esteve nos Estados Unidos, na ONU, e como é próprio da sua personalidade e até do seu, vamos dizer assim, do seu carisma natural, como têm dito os comentaristas políticos no mundo, deu match, deu liga, e o presidente Trump começou a ver que o presidente Lula é alguém que quer dialogar, é alguém que quer construir, é alguém que quer conversar, e eu acredito muito no diálogo como forma de resolver os problemas reais da sociedade. Agora, os dois presidentes podem se encontrar em Kuala Lumpur, né, na Malásia, no encontro dos países do Sudeste Asiático. O senhor está otimista? Acha que é possível fazer esse encontro lá? Acho que é possível, acho que é necessário, acho que o presidente Trump, sinceramente, não foi bem informado sobre quem é o presidente Lula, sobre a facilidade que ele tem de dialogar tanto com o presidente Lula quanto com o vice-presidente Alckmin, como o próprio ministro da Fazenda Haddad, como o ministro Mauro Vieira. O Brasil é um país que dialoga com todos, o Brasil é um país aberto à economia global, é um país que tem grandes potencialidades para contribuir com assuntos que são muito caros ao mundo, em especial na minha área, que é a área da transição energética. O mundo vive a descarbonização da economia e nenhum país do mundo tem a matriz elétrica que nós temos, 90% limpa e renovável. Nenhum país do mundo tem 30% de mistura de etanol na gasolina. É um dos países que mais descarboniza a matriz de mobilidade, principalmente mobilidade urbana, através dos biocombustíveis, é o Brasil. Quando se abastece um carro elétrico no Brasil, se abastece com 90% de energia limpa e renovável. Quando se abastece na Alemanha, só 15% de energia limpa. Então, o Brasil é um país plural das energias, é um país que tem muito para poder contribuir com a sustentabilidade global, é um país que trabalha fortemente políticas públicas para aproveitar essa nova economia, que é a economia verde, uma grande oportunidade de gerar emprego e renda, fazer a inclusão social, e são muitas as políticas que foram implementadas nesses 2 anos e meio lideradas pelo presidente Lula, que já estão trazendo resultados efetivos para a economia nacional. E a gente vai falar mais disso, mas antes tem um recado para quem está ouvindo a gente. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, na Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Então, ministro, sobre a transição energética, o que é o combustível do futuro? Como o Brasil está se preparando para isso? É uma lei aprovada em 1 ano, para se ter ideia de uma lei, da convergência que houve em torno da lei elaborada por nós e enviada ao presidente Lula ao Congresso Nacional. Uma lei que estabeleceu mandato para o combustível sustentável de aviação. Todos os países que aderiram ao CORSIA, uma convenção internacional, vão passar a ter que descarbonizar o setor aéreo no mundo a partir de 2027. Se nós não tivéssemos aprovado a Lei Combustível do Futuro, nós seríamos importadores de SAF. Com a lei, nós estamos implementando nova indústria do SAF, vamos não só atender aos requisitos nacionais de combustível sustentável de aviação, como vão poder ser exportadores do SAF. Criamos também mandato para o diesel verde. O Brasil, para ocupar o semiárido brasileiro principalmente,
Nós temos grandes oleaginosas, em especial a macaúba, que é imbatível no mundo na produção de diesel verde. Por isso nós vamos receber a biorefinaria. Eu estive 2 vezes nos Emirados Árabes, 11 bilhões de reais no sul da Bahia, e vão plantar 180 mil hectares de macaúba no norte de Minas, uma região do semiárido, para produzir diesel verde, que foi contemplado mandato no combustível do futuro. Nós tivemos a oportunidade de ampliar a participação do etanol de 27% até 35% e de aumentar a possibilidade de aumentar o biodiesel, que estava limitado a 15%, até 25%. Uma nova indústria, uma nova economia, que é a economia verde, que surge para colocar o Brasil ainda mais no protagonismo da transição energética global. Agora, ministro, por outro lado, o governo tem trabalhado, dentro até do Ministério de Minas e Energia, em formas de, digamos assim, desincentivar ou diminuir o subsídio para a instalação de, por exemplo, a energia solar, né, em residências ou em empresas, cobrando uma taxa maior. Isso não pode sair na contramão desse desenvolvimento sustentável? Não, Yuri, me permita uma correção, com todo respeito. O que nós não estamos mais admitindo é mais subsídios para a conta de energia do povo brasileiro, incentivando uma matriz que já se consolidou, que é a matriz de energia solar. Na verdade, não há mais como subsidiar matrizes que já se consolidaram e que já têm subsídios necessários. É importante que as pessoas entendam isso. Quem paga toda a matriz elétrica brasileira é o consumidor. Não é o governo, não tem orçamento público no setor elétrico. Então, todo subsídio que um setor recebe, e na maioria das vezes nos últimos anos recebeu pelos lobbies normais, naturais, republicanos no Congresso Nacional, ele custa para o consumidor. O que nós tivemos a coragem de enfrentar foi barrar os subsídios. Dizer, olha, já estamos bem, muito obrigado, mas não podemos mais colocar na conta do consumidor, em especial o consumidor regulado, e aí eu quero aqui te pedir a oportunidade de explicar ao povo brasileiro, nós temos 2 tipos de consumidores. O consumidor regulado, que é o consumidor que recebe a conta de energia em casa. É o consumidor da CEMIG, da Coelba e de tantas outras que recebe a conta de energia que é obrigado a pagar à distribuidora de energia. E temos o consumidor do mercado livre, que é a grande indústria, que consome quase 50% da energia nacional, mas que são só 80 mil, 90 mil consumidores. 89 milhões de consumidores estão no mercado regulado. São as pessoas da classe média, as pessoas mais pobres. Por isso, inclusive, que eu enviei ao Congresso Nacional, nessa mesma reforma, a possibilidade da gente fazer a abertura completa de mercado. Quem consome energia no mercado regulado, compra energia 20% mais barato do que quem compra no mercado livre, no mercado regulado. Ou seja, é uma lei Robin Hood ao contrário. O pobre paga mais, a classe média paga mais, o pequeno comerciante paga mais, a pequena indústria paga mais e o grande paga menos. Nós queremos equalizar isso. Por isso que o terceiro ponto da reforma, o primeiro foi a tarifa social, o segundo foi a abertura total de mercado até dezembro de 27 e o terceiro foi o equilíbrio do setor. Mas, ministro, isso não afeta também, por exemplo, vamos falar da classe média, que está comprando um carro elétrico pela primeira vez, a gente vê a eletrificação da frota cada vez maior no Brasil, e aí pensa, vou instalar a energia solar na minha casa para ajudar até na conta de luz e também para eu reabastecer, né, recarregar a bateria do meu carro novo. Isso não atrapalha para quem está nesse processo de usar essa energia renovável? Não, porque ele já tem o subsídio. Hoje já é muito vantajoso para quem pode colocar a placa solar em casa. Vai continuar sendo vantajoso. Continuar sendo vantajoso. O que nós não podemos admitir e não admitiremos é continuar dando novos subsídios, ou seja, dar novos e não os atuais subsídios, subsidiar. Ninguém mexeu nos atuais subsídios. É não se dar novos subsídios para o pobre pagar esse subsídio. Porque quando você sai, aquela pessoa que coloca ou uma usina solar até 5 megawatts, ou aquela pessoa que coloca a placa solar em casa, ela deixa de pagar energia e deixa de pagar também parte da infraestrutura do setor elétrico, que é o fio, que é essa estrutura que nós estamos vendo nesse estúdio aqui. Como você diminui o rateio,
fica mais caro para o pobre, que não pode colocar a placa solar. Por isso que nós fizemos a proteção social através do Luz do Povo e é por isso que a gente está barrando novos subsídios. Já é vantajoso e vai continuar sendo vantajoso colocar a placa solar em casa. Perfeito. Mas nós não vamos ampliar o fosso social e nem vamos beneficiar nenhum setor em detrimento das pessoas que mais precisam nesse país. E, inclusive, a classe média, o pequeno comerciante e o pequeno industrial. O que nós, infelizmente, por falta de um desmando muito grande, desde o governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro, foi uma certa desorganização do setor elétrico brasileiro. O rico passou a pagar menos, o muito rico, e o pobre passou a pagar mais. Isso é injustiça tarifária. Duas coisas que o governo Lula não abre mão: corrigir injustiça tarifária e corrigir injustiça tributária. O país tem protege muito tributariamente quem tem muito e sobrecarrega muito quem tem pouco. Então, nós precisamos criar, e o presidente Lula tem tido a coragem, por isso ele está preparado para poder continuar governando o Brasil nos próximos anos, porque tem tido a coragem de implementar essas políticas públicas, muitas vezes contrariando muitos interesses muito poderosos, mas tem enfrentado isso, tem construído maioria no Congresso Nacional, às vezes de forma até com enfrentamentos mais duros, mas tem construído com diálogo, com a política que ele sabe tão bem fazer e com aquela energia toda e aquela vitalidade que ele demonstrou na corrida aqui na Esplanada domingo, nós vamos poder ter a alegria de ver o presidente Lula até 2030 entregando um país muito melhor, muito mais justo e muito mais inclusivo. E ainda no setor de energia renovável, vamos falar da energia eólica, energia do vento. Tivemos uma crise hídrica em 2021, que acabou, trazendo um problema de transmissão de energia das nossas represas, e aí tivemos um problema também de energia, enquanto o Nordeste, com muito vento, tinha energia suficiente para abastecer essas áreas, mas não tinha rede de transmissão para se chegar nessas áreas do Sudeste, do centro do país. Como é que está essa situação hoje? E a energia eólica, o que é gerado de energia, é suficiente para o Brasil ou precisa de mais investimentos? Outra grande oportunidade, Yuri, que você me dá, de explicar a diferença do que é energia e do que é potência. O Brasil tem abundância na produção de energia. Energia eólica, energia solar, energia hídrica, energia das nossas termoelétricas, energia nuclear. Mas uma coisa é potência, outra coisa é energia. Tem abundância de energia, mas muitas vezes falta potência. O que faltou em 2021 foi potência. Por isso nós estamos fazendo agora a contratação do que a gente chama de RLCAP, que são as térmicas necessárias a segurar o sistema. Onde que acontece hoje uma desproporcionalidade no mundo? Cresce muito e exponencialmente as energias intermitentes, que é a energia solar e energia eólica, e aí você tem que aumentar o consumo de energia, de potência no sistema. E como o operador nacional do sistema, que é o nosso ONS, um dos mais reconhecidos do mundo, não consegue enxergar, e no mundo inteiro está vivendo isso, a Espanha teve problema com isso, a Portugal teve problema, a China está tendo problema, e nós precisamos reequilibrar. Onde nós vamos buscar a solução para isso? Na implementação das baterias. E a China tem avançado como ninguém na produção dessas baterias para estabilizar o sistema. Por isso eu quero anunciar aqui, em primeira mão, nós vamos fazer o primeiro leilão de bateria esse ano, que a gente chama de BESS, que são baterias para poder assegurar a estabilidade do sistema. Mas nós vamos precisar também de estudar a médio prazo como é que nós vamos implementar a bateria em todos o sistema de implementação solar no Brasil, para que a gente possa continuar avançando na produção de energia solar. O sol, que tanto castigou o Nordeste, o Norte de Minas Gerais, hoje é uma grande fonte de energia, mas com segurança para o sistema. Porque o mais importante no setor elétrico brasileiro é segurança energética. Ninguém admite, em pleno século XXI, faltar energia. Agora, o senhor fala em usina térmica para trazer essa potência
ao sistema de transmissão de energia. A usina térmica ela é uma usina que polui. E o senhor acabou de falar que temos 90% de energia limpa, renovável. Isso não pode atrapalhar essa equação? Não, é exatamente isso. Primeiro que nem toda térmica polui, porque a maior parte do parque térmico no Brasil é térmico a gás. E o gás é considerado no mundo inteiro uma energia de transição. É uma energia considerada uma energia limpa. Uma pequena parte é a carvão e a óleo. E são usinas que ainda nós precisamos, até porque no ramp-up, que é a pronta resposta ao ONS, quando a ONS precisa de acionar uma térmica, principalmente nos horários de pico, imagina só, nós estamos aqui 3 horas da tarde, em pleno sol aqui fora, nós estamos no pico da energia solar. Foi outra correção que nós fizemos no projeto que viemos ao Congresso, permitindo que as irrigações no Brasil possam pagar mais barato no momento de grande produção de energia solar. Porque normalmente só se paga mais barato na irrigação à noite. E é exatamente durante o dia que se produz mais energia, porque você tem mais sol. Você tem sol, na verdade, à noite você não tem sol. E não tem bateria ainda para estocar. E não tem bateria para estocar. E agora vai ter. Nós vamos ter bateria e vamos poder literalmente estocar o vento, estocar a energia eólica e estocar a energia solar. Então, o sistema vem evoluindo e nós temos trabalhado com muita responsabilidade. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, presidido por mim, se reúne todos os meses com todo o setor elétrico brasileiro. O Brasil vive um momento muito auspicioso, muito positivo no setor elétrico. São 3 anos sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema no setor elétrico. Queremos atravessar ainda ano que vem com essa mesma segurança energética, por isso estamos fazendo o leilão do RLCAP. E, repito, com muita responsabilidade, as políticas públicas voltou a ter um presidente que senta na mesa, discute com os seus ministros, estabelece metas, cobra, e eu posso falar isso como ninguém, cobra muito para que a gente trabalhe muito e dê muitos resultados ao povo brasileiro. Perfeito, ministro. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e, na volta, a gente continua a conversa com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Não saia daí, até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ministro, a gente falou muito de transição energética, de o Brasil sendo aí um líder mundial na energia limpa. Para que explorar petróleo na foz do Amazonas, na margem equatorial? E qual é a expectativa? Pode sair mesmo essa licença nos próximos dias? Estou extremamente otimista. Primeiro, eu queria mais uma vez destacar que a questão do combustível fóssil, do petróleo, da gasolina, do óleo diesel, não é uma questão de oferta, é uma questão de demanda. Enquanto o mundo demandar petróleo, alguém vai ofertar. Que não seja o povo brasileiro que vai se sacrificar de não poder, tendo, ofertar ao mundo petróleo, atraindo divisas e desenvolvimento nacional. Mas não é um perigo ao meio ambiente? O grande desafio nosso é combater miséria, fome. O Brasil saiu do mapa da fome de novo, porque cresceu de forma sustentável sob a liderança do presidente Lula. O meio ambiente, nós vivemos, e aqui eu quero destacar uma fala da ministra Jennifer Granholm, que é a ministra de Energia americana, que diz o seguinte: nós vivemos num único ecossistema. Para se mudar a matriz energética global e para se preservar a sustentabilidade, depende de cada país, mas não exclusivamente de forma isolada, depende do mundo. E o Brasil já tem a melhor matriz energética do planeta. 50% da nossa energia é limpa, quando a média é 15%. Então, nós não podemos deixar de conhecer, por uma questão de soberania nacional, e segundo, conforme a nossa soberania e o direito do povo brasileiro, explorar ou não nossas potencialidades minerais. E o petróleo é um mineral importante e ainda necessário no mundo. Como é a questão da transição energética? A gente fala muito, muitas vezes a gente quer criminalizar a mineração, mas não se faz transição energética sem nióbio, sem lítio, sem cobre. E são minerais que precisam ser extraídos das nossas riquezas naturais de forma adequada, sustentável e legal, ambientalmente correta. Então, o que nós precisamos é buscar
explorar essas riquezas de forma adequada, a favor de criar divisas para o Brasil, fazer a inclusão social, aumentar a renda per capita do brasileiro e melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros. Eu estou extremamente otimista, quero parabenizar a ministra Marina Silva, que conduziu e tem conduzido com muita maestria esse processo de licenciamento junto ao IBAMA, mas eu tenho absoluta convicção que nós vamos ter notícia positiva e vamos poder conhecer os potenciais da margem equatorial, começando pelo Amapá, e eu tenho aqui uma grande convicção, até pelos estudos geológicos daquela região, que nós vamos contar a abundância de petróleo e, com isso, crescer o país, desenvolver os estados do norte e do nordeste brasileiro, fazendo uma região mais incluída no mercado de trabalho e mais justa. E a nossa última pergunta é sobre a política, ministro. O senhor é um político filiado ao PSD e o presidente Lula procura um candidato ao governo de Minas para o ano que vem. Ao mesmo tempo, o PSD já anunciou a pré-candidatura à presidência da República do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Como fica o senhor aí no meio dessa questão entre o Palácio do Planalto, né, ajudando o presidente Lula, defendendo a reeleição do presidente Lula, mas de um partido que vai lançar um concorrente? Primeiro, eu queria destacar a alegria, a satisfação e orgulho de ter construído um dos maiores partidos do Brasil, juntamente com o presidente Kassab. Quero reconhecer que o presidente Kassab é um dos maiores líderes partidários desse país. É alguém que faz política 7 dias por semana, que faz uma política construtiva, que tem um partido muito harmônico e quase que com uma certa até homogeneidade entre os seus quadros são muito preparados, ele não só cresce em quantidade, mas o Kassab faz muita questão de ter um partido muito de grandes líderes em qualidade também. Então eu quero dizer do meu profundo respeito e alegria de fazer parte dos quadros do PSD. Mas quero destacar que hoje eu tenho um grande entusiasmo em estar servindo um dos maiores líderes contemporâneos, não vou dizer do Brasil, do mundo, que é o presidente Lula. E eu tenho tido a oportunidade ímpar de estar no dia a dia com o presidente Lula e ver o quanto que o Brasil precisa ainda da liderança do presidente Lula e quanto que o presidente Lula está disposto a continuar servindo o Brasil. Então, o meu compromisso é inabalável e inarredável com a reeleição do presidente Lula. E, portanto, eu estarei completamente disponível àquilo que o presidente Lula entender que eu sirva melhor para que ele possa conduzir os destinos desse país até 2030. Eu já dizia isso há 2 anos atrás e foi manchete de alguns jornais. O presidente Lula é uma necessidade para que a gente saia de um momento extremamente sensível que viveu o Brasil, com ataques e sensibilidades e suscetibilidades, inclusive, num dos maiores valores que nós construímos ao longo de décadas, que foi a nossa democracia. E eu quero que a gente continue contribuindo para construir esse país mais próspero, mais justo, mais inclusivo, mais desenvolvido. E só um líder como o presidente Lula, que é candidato à reeleição, eu tenho absoluta convicção, e com a nossa ajuda vai poder continuar construindo um país mais justo. E esse é o meu compromisso para 2026. E eu quero que, com saúde e muita fé no Brasil, nesse gigante pela própria natureza, a gente possa ajudar o presidente Lula a entregar legado em 2030. Obrigado, ministro. O JR Entrevista fica por aqui. Ministro Alexandre Silveira, uma vez mais, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de me dirigir a todos os brasileiros e brasileiros. E obrigado a você pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.